Olá, como estão? Bem? Com certeza. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Aí, hoje então, finalizamos o assunto que estamos trabalhando com respeito à gravura. Nós já falamos da xilogravura e dos seus artistas mais importantes na arte popular brasileira. Hoje nós fechamos com gravura em metal, litogravura e serigrafia, ok? Então vamos lá. Um minuto. Aí, um minutinho. Ok? Aí o assunto o qual vamos iniciar, que é a gravura em metal. A gravura em metal começou a ser utilizada na Europa por volta do século XV. E a gravura em metal, como eu vou mostrar nesta imagem, ela tem a possibilidade, ou dá ao artista, a possibilidade de até mesmo trabalhar com mais detalhes, com linhas mais ricas, com traços mais finos, porque o metal irá permitir. Esta obra se chama Cavaleiro, a Morte e o Diabo, é de um artista chamado Dürer e ela é de 1513. Aí, como o nome está dizendo, gravura em metal, ela vai ter suas matrizes, são o quê? São placas de metal, cobre, zinco, alumínio ou latão. Então, as matrizes vão ser feitas de qualquer um deles, mas sempre será uma peça de metal, ok? Por isso, gravura em metal. A placa de metal, ela é gravada com a incisão direta por uma ponta seca ou roleta, ou pelo uso de banhos de ácido, que aí irão receber o nome de água forte ou água tinta. A matriz recebe a tinta e da mesma forma que a xilogravura vai para uma prensa e é utilizada aí para transferir a imagem para o papel. Repare aqui que a placa de metal, a matriz de metal, está sendo riscada com uma ponta seca. E algumas outras texturas são conseguidas pela roleta. Aqui é essa pontinha aqui, do qual se consegue outro tipo de textura. Na impressão da gravura em metal, o processo vai diferenciar um pouquinho com relação ao que nós vimos da xilogravura. Aqui, a placa de metal irá receber a tinta. E aí, a tinta vai para o sulco e não na superfície do metal. Diferente aí da xilogravura, onde a tinta fica na superfície da madeira. Repara que aqui a placa foi vamos lá, recebeu a tinta, aí o excesso de tinta é tirado, olha lá, o excesso
excesso de tinta é tirado e a tinta vai para o suco que foi feito. E o resultado está aqui. Reparem, olha lá, onde os sucos foram feitos é que a tinta ficou. E a impressão, o resultado da impressão é que está aqui, ó. Reparem, a tinta aparece onde os sucos haviam sido feitos. Então, a tinta, ela vai penetrar nos sucos e é isso que vai gerar a impressão na hora que vai lá para a prensa. Da mesma forma, esse outro exemplo que eu coloquei, a placa de metal recebeu um desenho lá com a ponta seca e aí recebeu a tinta, tirou-se o excesso da tinta, a tinta penetrou nos sucos e aí eu tenho a impressão. Da mesma forma que na xilogravura são feitas quantas impressões se desejar, quantas impressões o artista desejar. E ele vai assinar da mesma maneira. Ele vai colocar uma numeração e vai assinar. A numeração corresponde a quantas cópias e qual é o número daquela matriz que ele está trabalhando. Reparem aqui que você consegue perceber nestas duas gravuras os sulcos, aquilo que foi trabalhado no metal para resultar no desenho. Olha lá, tanto aqui quanto nesta, você consegue reparar os sulcos, onde a tinta penetrou e o resultado que gerou para a impressão da gravura em metal. As outras maneiras de fazer a gravura em metal, que aí são chamadas tanto de ou água forte ou água tinta, o que acontece? São produtos químicos conhecidos como mordentes, tá? Porque são ácidos, ácido nítrico e outros, que atacam o metal ou atacam algumas áreas da matriz que não foram isoladas. Então, algumas áreas, aquelas que você não quer que o ácido ataque, é passado verniz e outras não. E aí, vão se criar, assim, outro tipo de concavidade, porque esse ácido irá corroer o metal, formando outros efeitos visuais. Aqui eu estou te mostrando a placa de metal, que já foi colocado um desenho prévio, já foi vedada com verniz onde não se quer que o ácido corroa, e aí ela vai ser colocada no ácido. Então, é a colocação lá no ácido. E a partir disto, então, olha lá, desta forma, o artista obtém graduações de tom e uma infinidade de texturas, que o que vai provocar é o ácido. Ele vai conseguindo uma gama de tonalidades, que eu estou repetindo aí para você, que vai do mais claro até o profundo escuro, quanto mais ele deixar no ácido. Assim, reparem aqui, olha lá, a placa foi preparada, deixando em momentos diferentes no ácido, tempos diferentes, conseguindo aí tonalidades diferentes. Da mesma forma aqui, uma placa de metal e o desenho vindo para o papel. Essa daqui que eu estou mostrando é do Edgar Degas. Ela é de 1879 e é uma gravura em metal com
as texturas que foram feitas com a ponta seca, mas também o ácido, aí criando os diferentes tons no cinza que a gente tem aí. Então, essa é a gravura em metal. A litografia ou a litogravura, como este nome está dizendo, essa palavrinha lito, significa pedra. E o que você está vendo aqui nesse armário são diferentes placas de pedra, que é onde serão feitas as gravuras. Então, vamos lá, dar uma olhadinha no que significa litogravura ou litografia. Ao contrário das outras técnicas de gravura, a litografia ela é plana, ela não vai ter sulco, tá? O desenho ele é feito através do acúmulo de gordura sobre uma superfície e não através de fendas ou sulcos na matriz, como na xilogravura e na gravura em metal. Então, ela é diferente. E o princípio da litogravura é um só. Então, a técnica da litografia parte do princípio químico que é água e gordura se repelem. Então, você vai ter um desenho feito à base de uma tinta ou um crayon, que é a base de gordura, e uma água que vai ser misturada ou trabalhada aí. Vamos dar uma olhadinha. Então, é assim. Desenha-se na pedra com um material gorduroso. Aquele giz de cera, que é gorduroso. Então, eu vou trabalhar lá ou com uma tinta gordurosa ou um crayon, ok? E depois, um processo que vem aí, que vai repelir tinta e água. Que processo? Vamos dar uma olhadinha. Então, o processo é esse aí, é físico-químico. Água e gordura se repelem. Então, a pedra é umedecida com uma tinta de impressão. Essa tinta de impressão, ela também é gordurosa. E o desenho que já tinha sido feito com um lápis gorduroso, esse lápis vai receber esta tinta. E a pedra umedecida. A pedra umedecida só vai receber água onde não tem desenho. E tinta só vai onde está a gordura do desenho. Vamos ver de perto o que eu estou falando para você. Olha lá. Aqui, repare, ele está passando a tinta. A tinta, ela é oleosa e ela é aplicada com um rolo sobre a pedra que foi umedecida com água. Então, aqui tem água. Ela foi umedecida, a pedra. E aqui, ela teve um desenho que foi feito com um crayon à base de óleo. Então, a tinta que é a base de óleo vai entrar somente aonde teve o desenho que foi feito com base em crayon gorduroso. E onde foi a pedra umedecida com água, a tinta não vai. A tinta da impressão só vai ser absorvida nestas partes da pedra onde está o desenho. Na outra parte que tem água, a tinta não entra. Vamos ver o resultado da impressão? Veja lá. Aqui é o que eu mostrei
a vocês, tá certo? A situação da pedra que foi trabalhada aqui por aquele processo e aqui a impressão. Essa é a litogravura. E a serigrafia? A serigrafia já a gente conhece um pouco mais, não é isso? Serigrafia já é mais simples para a gente, porque ela está praticamente presente em muita coisa que a gente conhece. Mas vamos só reforçar e finalizar com a serigrafia. A serigrafia, ela teve uma grande explosão porque os artistas, assim, no século XX, trabalharam por demais a serigrafia. O Andy Warhol foi um deles, tá? E aí, muitas gravuras foram feitas com a serigrafia e trabalharam com a serigrafia em suas obras, esses artistas. Até mesmo nos dias atuais, a gente tem a serigrafia sendo utilizada. Eu coloquei aí o exemplo do Cobra, que é, suas obras são murais. E como que as pessoas podem ter uma obra do Cobra se ele só trabalha com murais? Como é que ele vai vender uma obra dele? Como é que ele vai ganhar o dinheiro? Então, ele tem a disponibilidade aí, uma serigrafia que ele pode fazer uma obra dele e disponibilizar a quem queira comprar. O processo, vamos lá? Então, a serigrafia, ela vem por este processo aqui. Serigrafia ou silkscreen, tá certo? É um processo de impressão no qual a tinta é vazada. Olha essa palavrinha que eu estou falando. Vazada, tá? Pela pressão de um rolo ou puxador através de uma tela que vai ser preparada. Preparada como? Vamos seguir aqui. Então, a tela, que é a chamada matriz serigráfica, normalmente ela é um tecido, um poliéster, nylon, que vai ser preparado. De que jeito? Vamos seguir comigo nessa relação aqui, combinado? Então, vamos lá. Então, é assim. Os pontos escuros aqui, como se fosse um molde inicial aqui, os pontos escuros deste fotolito que foi preparado muitas vezes no computador para depois vir para esta parte da impressão, a gente vai ver assim, olha, os pontos escuros aqui correspondem aos locais que ficarão vazados na tela. Repara aqui, vai ficar vazado para depois gerar a impressão, tá? Aí, esse fotolito aqui, ó, ele vai ser transferido para a matriz serigráfica, tá certo? E aí, por isso que eu estou dizendo, os pontos escuros correspondem aos locais que ficarão vazados pela trama do tecido, tá vendo? Eles vão ficar depois, eles vão gerar esses pontos claros, que é por onde vai ser passada a tinta através do rolo, através da tela. Conseguem perceber isto? Aí, a serigrafia, ela foi criada. Então, a gente vai ver que essa relação de molde vazado, tá? Que é o princípio da serigrafia, ele vem aqui. Ele foi criado através de uma técnica bastante grande aqui, que é o stencil, que é esse molde vazado ou essa máscara vazada que eu estou falando aqui.
com o desenho em uma superfície rígida e com aplicação de tinta sobre esse molde. É isso que eu quero te dizer. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui? Ó, esse aqui, essa parte de cima aqui é o stencil, tá? Imagina que isto é um molde vazado, passou a tinta, tirou o molde, ficou com a impressão, tá? A serigrafia vai partir do mesmo princípio. É uma tela que vai ser preparada, vai ser vazada, tá? Esses pontos claros aqui é por onde vai passar a tinta. Os pontos escuros é onde, o rosa aqui no caso, né? É onde não vai passar a tinta. A tinta tá aqui e vai vir o rolo. E vai gerar aqui, ó, onde estava branco, ficou o escuro. É onde passou a tinta, ok? É isso que eu queria mostrar para vocês da serigrafia. Então, a serigrafia, ainda vou te dizer, ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos, tá? A técnica é utilizada para personalizar roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, porcelanas, papéis e muito uma infinidade de produtos que a gente nem imagina. Se você olhar de perto aqui, você vai ver que aqui, ó, é através do silkscreen ou da serigrafia, copos, aqui as marcas, como que são colocadas através da serigrafia, tá bem? Roupas, você vê camisetas, tantas estampas que são feitas através do silkscreen. Aí, nós temos hoje, assim, produtos e equipamentos que já fazem essa parte que lá atrás era feito com o stencil e depois com a serigrafia. Hoje eu já tenho até a impressão digital que vai trabalhar de uma maneira mais rápida até e mais perfeita a parte da serigrafia. A serigrafia das técnicas de gravura é a que teve uma evolução muito mais rápida com relação a esse tipo de utensílio, porque ela é bastante utilizada na indústria. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou te convidar a fazer o seguinte. O que eu tinha para te falar a respeito de gravura eram essas as mais importantes. A xilogravura, que a gente falou, a gravura em metal, a litogravura e a serigrafia. Agora eu vou te convidar a fazer uma aula prática. Não essa daqui, porém, eu quero propor um material para você, que aí, na outra aula, a gente, tendo o material, consegue fazer uma gravura. Olha lá, vou fazer desta maneira. Só um minuto. Deixa eu seguir. Aí, quem me emprestou estas imagens foi a professora Sibeli. São algumas gravuras que ela tem e que aí, como ela tem uma composição com essas gravuras, eu falei, eu vou ter uma ideia com o meu pessoal. Eu fui visitar a Sibeli e falei, opa, consigo fazer esta gravura com o meu pessoal. Veja lá, tanto esta quanto esta. E aí, aqui ela tem um composite lá na sua parede e eu falei, vou fazer com o pessoal nas aulas de
História da Arte. Nós vamos fazer uma aula prática. Então, na nossa próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pedir o seguinte, olha lá, prepare aí. Tenha com você você está vendo o que é isso? É uma bandejinha de isopor, ou esta, ou aqui, aquela que é só o fundo. Vai lá no supermercado, comprou a mussarela, comprou a fruta, comprou qualquer coisa, sobrou a bandejinha, guarda aí com você. Você vai usar. Que mais? Uma caneta, um lápis, um potinho de tinta, qualquer cor, qualquer tinta à base de água, tinta plástica, tinta acrílica, guache, não importa. Qualquer tinta à base de água. Um pincel e uma folha de papel. Sulfite, canson, não importa, ok? Então, com esse material, nós vamos fazer a nossa gravura. Então, nossa próxima aula será uma aula prática, ok? Então, lembra que nós vamos precisar do isopor, vou repetir, do lápis e da caneta, do pincel, da tinta e do papel, ok? Então, tá bem. Aí, vou desejar tudo de bom para vocês e até na nossa outra aula. Um beijão.